Certo, eu espero que vocês estejam conseguindo entender esse ponto que eu trouxe, só para nos contextualizar com a ideia de progressismo, né? Porque eu coloquei no tema do programa o progressismo evangélico. Mas para a gente ter uma ideia de que progressismo a gente está falando, então não é o progressismo no sentido do desenvolvimento da sociedade, porque isso faz parte do mandato de criação, e isso já está desde o Jardim do Éden. A igreja, no poder do Espírito Santo, está fazendo exatamente isso, está desenvolvendo o mundo para Deus. Mas o progressismo que nós vimos até agora, enquanto movimento, dentro dele, com várias filosofias, por exemplo, positivismo, racionalismo. Positivismo é aquela filosofia que tenta justificar o conhecimento, e a base da sociedade é sobre a ciência, né? Então, a ciência fica sendo aquela referência. E por causa da posição de ciência, então, superstições e religião também deve ser descartado. Então, o positivismo também tem esse aspecto contrário à religião. Mas racionalismo e outros movimentos, outros pensamentos filosóficos também entram aí dentro, porque o progressismo é uma coisa maior. Dentro de progressismo você tem várias filosofias que estão propondo meios para o progresso. E esses meios para o progresso, praticamente todos eles estão partindo de um pressuposto de que a religião, costume, tradições devem ser descartados. Nesse ponto, então, entra o nosso tema de progressismo evangélico. Veja, muitos evangélicos estão bem engajados nesse movimento progressista que a gente tratou até agora. Por mais que a gente esteja vendo que é uma coisa perigosa, é uma coisa contrária à palavra de Deus, é um movimento que quer avançar com um sentimento revolucionário, realmente abrindo a gaiola do coração e deixando o leão do pecado realmente sair. Então isso é uma caricatura realmente que funciona para o movimento progressista. E muitos evangélicos estão dentro desse movimento, estão ativos dentro desse movimento e participam oferecendo as suas capacidades e labutando em favor do movimento. Eu quero realmente, irmãos, para ser para tentar ser o mais simples com essas pessoas e até irmãos em Cristo que estão dentro desse movimento, vamos considerar que alguns deles, não na inocência, porque diante de Deus não existe pecador inocente, mas na sua ingenuidade, eles podem achar que essa busca pelo progresso, eles talvez não tenham conseguido ainda perceber que esse progresso que é proposto por esse movimento é às custas da negação da própria religião. Talvez eles não tenham se dado conta, então vamos lá ser otimistas quanto a isso. Embora eu confesso a vocês que meu otimismo é bem pouco, porque muito dificilmente pessoas não... Porque nós chegamos num ponto agora mesmo em que as coisas são muito descaradas. Então, o avanço da sociedade é proposto descaradamente atacando as bases históricas da nossa sociedade, fundamentalmente judaico-cristã. Então, todo canto, em todo momento, há um ataque deliberado contra todas as instituições que têm fundamento na palavra de Deus. Então, embora quero deixar espaço para isso, para considerar que alguns estão sendo ingênuos, não estão percebendo o perigo, estão sendo iludidos, enganados e ignorando esse sentimento anticristão que tem na agenda do movimento modernista, do movimento progressista. Porém, a bem da verdade é que um número de pessoas conscientemente estão avançando dentro da agenda progressista, fazendo o quê? Veja, como evangélicos, como cristãos evangélicos, mais envolvidos com a causa progressista, em algum momento percebe-se a tensão, percebe-se o conflito, e naquele momento alguma coisa tem que ser feita. Alguns, eu por exemplo, tenho um homem em Maceió,
Eu não sei se nesse momento na igreja se ele está firme, mas ele vinha desse movimento mais revolucionário dentro da política, e ele abriu os olhos para isso e recuou e se retirou, e até onde eu sei ele está fora desse movimento político revolucionário, embora talvez ainda um pouco fraco do ponto de vista da fé. Então tem pessoas que estão percebendo a tensão, estão realmente reconhecendo que é incompatível a agenda progressista e a palavra de Deus. São coisas incompatíveis, não funcionam, não casam. E então eles têm que tomar uma decisão de romper com esse movimento. Outros, porém, estão tão engajados e estão tão simpáticos, estão tão atraídos, tão envolvidos, estão gostando tanto da proposta progressista, que só resta uma coisa: ou negar a fé cristã, e é isso que muitos têm feito, têm abandonado a fé cristã e se entregue de vez ao progressismo, e rompendo com todas as bases cristãs e pensamentos judaicos cristãos que têm estabelecido a nossa sociedade, como também outra sociedade pelo mundo todo. Mas ainda tem aqueles que estão tentando fazer uma síntese entre a fé cristã e o movimento progressista. Porque assim, para o movimento progressista, muito embora eles lutam contra a religião, se a religião se render aos pés deles para reafirmar e endossar as suas propostas, eu diria que a religião até se torna bem-vinda, pode ser usada por eles para atrair a outros. Então, para fazer essa combinação, essa síntese entre o progressismo e a palavra de Deus, muitas pessoas, às vezes líderes, às vezes igrejas inteiras, mas muitos membros de igrejas, eles começam então a modificar o próprio evangelho. Então, aqui entra o ponto, o progresso do evangelho. Veja bem, essa linguagem é uma linguagem que a gente também já conhece. Por quê? Porque a gente fala, às vezes, do progresso do evangelho no mundo, no sentido, o progresso do evangelho no sentido que o evangelho vai avançando e dominando a sociedade, ganhando espaço na sociedade e transformando a sociedade. Nós lemos o texto de Romanos 12, que fala sobre transformar o mundo pela renovação da nossa mente, ou seja, pela palavra de Deus, pelo conhecimento que o Espírito Santo tem operado em nós. Então, com essa renovação, nós avançamos para o mundo e ganhamos em nome de Cristo espaço, território nesse mundo. Então, isso é o que nós conhecemos como o progresso do Evangelho. Não o progresso do Evangelho no sentido de que as doutrinas do Evangelho, o ensino do Evangelho, ele está progredindo, está se desenvolvendo. Então, aquilo que o Evangelho dizia no passado, para gerações passadas, não funciona mais como uma mensagem para o nosso tempo. O Evangelho tem que falar para o nosso tempo, o Evangelho tem que evoluir. Então, veja os termos. Ele tem que se desenvolver, tem que evoluir, tem que progredir para falar para o homem moderno. Estão percebendo, irmãos, a diferença? Esse tipo de progresso do Evangelho é por meio de destruir a doutrina do Evangelho, a mensagem do Evangelho, para transformar o Evangelho em um refém e um servo do movimento progressista dos nossos dias. Então, isso é outro Evangelho, que nós já aprendemos a palavra de Deus, que é anátema. Se alguém vos pregar outro evangelho, além daquele que vos tenho ensinado, que seja anátema, ensinou o apóstolo Paulo. Então, queridos irmãos e irmãs, precisamos realmente ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo no mundo, para que a gente então possa reagir de maneira adequada.